Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é um dia especial. Estamos aqui com mais uma conexão Renovo, um momento muito importante que Deus tem nos dado a oportunidade de ter nesses dias e que tem nos edificado bastante com oração e com meditação na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o pastor Wilson, pastor da Igreja Presbiteriana, lá em Tarrafas, né? Um homem de Deus. Daqui a pouco ele vai se apresentar e você vai ver que na nossa conversa aí que é um homem que ama o Senhor, né? E está lá com a sua esposa, Vanessa. Nós os conhecemos ainda jovens, lá em Quixadá, né? Foi um tempo precioso. Ainda eram solteiros, né? Mas aí casaram e constituíram família e assim tem abençoado muito por onde vão, né? Eu quero incentivar você a compartilhar essa live. Você pode compartilhar do lado da caixinha de texto. Tem um aviãozinho aí, uma setinha. Você pode, a partir daí, compartilhar com seus contatos. Ou se você já está assistindo no YouTube, você pode também compartilhar em outras plataformas, como, por exemplo, no WhatsApp. Você pode enviar para os seus amigos, para os seus parentes, para os grupos, e inundar toda a rede aí com a palavra de Deus e com uma palavra de esperança e de oração, né? E eu queria que o pastor Wilson cumprimentasse o pessoal, se apresentasse, né, dissesse um oi aí para todos. A graça e a paz, amados irmãos e irmãs, é um prazer, uma alegria, como já disse, estar aqui com o Gidilaf, esse homem que, nos primeiros passos da nossa vida cristã, nós tomamos como referência uma guitarrinha que ele tocava lá na igreja, né, amável, como também a esposa, e a gente foi tomando como referencial, como um modelo para a nossa vida cristã, e assim até hoje tem sido, né? Então, eu agradeço ao pastor Gidilaf pela oportunidade de estar aqui junto com o irmão, compartilhando desse momento, né? Estreitando aí esse distanciamento, né? ou alinhando assim, a essa situação que nós estamos vivendo, adaptando-se, né? E assim usar desse meio de comunicação, um canal de bênção para aquele que nos ouve. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Tarrafas, como o pastor Gidilaf já falou, é isso. Estou aqui no meu segundo ano, né? E a gente começa o segundo ano com aquela pressão, louvado seja Deus, né? Minha esposa Vanessa, 2 filhos, o Miqueias e a Micaele. Então tem sido um tempo especial aqui na cidade de Tarrafas e pastoreando essa igreja. Então espero que nesta tarde nós possamos sair daqui edificados e fortalecidos, né? Unidos mais ainda pela palavra do Senhor. O sacrifício de Cristo que nos une, a obra de Cristo que nos une, independente de raça, cor, a credo, a distância, né? A distância, tudo isso. Então, fico feliz, Gidilaf, né? E honrado estar aqui com você, meu irmão. Também estamos muito felizes de ter você aqui. E um abraço para o Miqueias e para a Micaele. E que Deus abençoe também, juntamente aqui com a Vanessa. Amém. Nós vamos ler o Salmo 19. Então, abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 19, para que possamos meditar. Vou ler na Nova Versão Internacional, você pode acompanhar na tradução que você tem em mãos. Diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói.
sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Um belíssimo salmo, muito conhecido. Alguns trechos desse salmo já viraram muitas canções espalhadas aí pelo mundo inteiro. Belas canções, antigas e novas também. Temos várias aí, podemos cantar esse salmo quase todo. Mas quero começar aqui pelo primeiro versículo, que eu vou usar para resumir essa primeira parte do salmo, que vai até o versículo 6. Então, essa primeira parte eu resumiria por essa parte aqui, que diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Outra versão diz, proclamam os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Né? Então, a criação, ela proclama sobre Deus, ela fala sobre Deus. Essa fala da criação, ela não tem poder de gerar salvação, mas ela tem poder de mostrar ao homem, qualquer homem, mesmo que não conheça a Deus, que existe um Deus que é soberano, criador de todas as coisas. Então, existe uma revelação de Deus na criação que chama a atenção. Por isso que quando a gente olha para os céus, olha um pôr do sol, o homem admira, gosta daquilo ali. E na sua ignorância e na dureza do seu coração, muitas vezes termina adorando o sol, adorando as coisas, ao invés de adorar o Criador. Não é, pastor Wilson? Exatamente, meu irmão. Se nós queremos, embora a Bíblia exista não com a intenção de provar a existência de Deus, não, mas ela por si só, né? Ela diz e infere que a criação, se eu quero entender ou buscar algo que revele, né, a existência de Deus, basta olharmos para o nosso redor, basta olharmos para a natureza, para a criação, para a complexibilidade da criação, nós veremos assim a existência de um Deus todo-poderoso. Então, e a Bíblia deixa bem claramente isso: os céus proclamam. Verdade. A gente está com... Declara a existência de um Deus e que merece todo louvor e toda glória. Exatamente, pastor. Amém. É isso mesmo. Então, por isso, nenhum ser humano é indesculpável, né, diante de Deus. Também por isso. Porque, primeiro, que Deus colocou em nós uma consciência, né, e uma busca por Deus, e também coloca na própria
criação, ele coloca evidências, né, da existência dele e do seu próprio propósito para Amém. toda a humanidade. Agora, a segunda parte do Salmo vai colocar uma evidência mais profunda, ou o lugar onde nós encontramos um Deus revelado mais profundamente, ou um Deus que se mostra realmente mais claramente, né, para o homem, que é onde? No que ele chama de a lei do Senhor, que nós podemos entender aqui como a palavra do Senhor, como a Bíblia, hoje que nós temos completa. Ele, na época, ele não tinha a Bíblia completa, né? Hoje nós temos esse privilégio de já termos o cânon fechado. Mas aí a gente vai ver aqui alguns efeitos da palavra de Deus sobre nós. Por isso que nós temos que ter um contato com a palavra, temos que ter intimidade com a palavra, porque ela é o próprio verbo, né? E ele diz, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Olha só, e muitas vezes nós olhamos assim para a palavra de Deus como uma coisa que vai trazer peso sobre nós. Ele diz, a nossa alma é revigorada. Então, o que é a alma? São nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, nossas decisões. Então, se tudo isso é revigorado, então é um bom remédio a palavra de Deus para quem está triste, talvez até para quem esteja em depressão, hein? O que você acha? É verdade, pastor. Basta a gente também olhar para o Salmo de número 1, é isso? Quando diz que bem-aventurado, né? Bem-aventurado é o homem que tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e o salmista faz um paralelo ali como uma árvore, né, que está ali ao lado das correntes de águas, né, que a água vai regando todos os dias ali as raízes, e a árvore vai produzindo frutos, né, esses frutos abundantes. Então, é como a árvore que dá o fruto no tempo certo, a folha não murcha, e ele faz um contraste com o ímpio, né? O ímpio, do contrário, zomba da palavra de Deus, não ama a palavra de Deus, não tem prazer, não tem contato com a palavra de Deus, é como uma palha que o vento dispersa. Então, a lei do Senhor, né? Toda a Escritura, ela tem esse poder, ela é viva e eficaz, né? Trazendo vida a nós. É verdade. Ele diz, olha, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Então, olha, tem um efeito sobre a alma, né, revigora, mas agora ele diz aqui que ele também tem um efeito sobre a mente, sobre a prática. Ele torna uma pessoa sábia, ou seja, um inexperiente, uma pessoa que ainda não tem sabedoria, ou que não tem aquela experiência de vida ainda, mas ele pode ser mais sábio do que todos os outros se ele observar a palavra de Deus, né? O salmista também diz, olha, eu sou mais sábio do que os meus professores, porque eu amo a tua palavra, né? Porque eu tenho contato com a tua palavra. É verdade. Precisa se habitar ricamente em nós, né? Essa palavra. Essa é a ideia, para que a gente possa ter a alma revigorada, a nossa mente sadia, principalmente, pastor Gide, nesse tempo, né, de isolamento, de distanciamento, ter o cuidado para que a gente possa preencher a nossa agenda, o nosso dia, né, com algo que traga saúde para a nossa mente, e não tem nada melhor do que se debruçar nas Escrituras, né? A boa leitura de um livro, né? Uma literatura que traga força, né? Saúde para a nossa mente. É verdade. E aí, olha só, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Então, existe uma alegria quando você estuda a Bíblia, quando você lê a palavra de Deus, vai trazer alegria. E nesse tempo, assim, quantas pessoas têm buscado alegria, né, em outras coisas,
talvez assistindo não sei quantas séries, né? Ou, que também não é ruim, você pode ter o seu tempo de distração, mas veja que a palavra de Deus, ela não é algo que vai trazer tristeza ou que vai, puxa, é uma obrigação então que eu vou fazer. Não, ele está falando de uma alegria, traz alegria ao coração quando eu estou tendo esse tempo com a palavra de Deus, né? E junto com isso ele diz, os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos, ou seja, me fazem enxergar melhor a situação, a realidade onde eu estou, né? Então, como é que a palavra de Deus pode nos ajudar a enxergar uma realidade? Por exemplo, a gente está vendo uma realidade difícil no mundo todo, e existem muitas análises, né? Cada um quer fazer sua análise. Deve parar, não deve parar, deve voltar, não deve voltar, abre igreja, fecha igreja, todo mundo quer alguma coisa, né? Pois é. E aí, às vezes, a nossa tendência é buscar o conhecimento da realidade, a luz, nos noticiários. E a pergunta é, como é que a Bíblia pode trazer luz para nós compreendermos esta realidade que nós vivemos hoje? Pastor, eu, olhando para uma passagem muito conhecida da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, quando Paulo pede para que julguemos todas as coisas, né, e reter o que é bom. Claro que o contexto ali ainda havia os dons espirituais, né, sobrenaturais, a saber ali, no contexto imediato de profecias. Paulo diz para que o povo não apagasse o espírito, não desprezar as profecias, né? E havia, o que me parece naquele contexto, o próprio Paulo deixa claro isso, a forma de mal. Certamente havia falsos profetas, certamente ali havia pessoas ali com falas duvidosas. E Paulo, ele pede para a igreja que tivesse o cuidado. Olha, não apaguem o espírito, não desprezem a profecias, porque naquele contexto havia Paulo, havia Silas, havia Barnabé, havia muitos outros que ainda eram profetas, né? Naquele contexto, você vai ver isso em Atos dos Apóstolos, a palavra referindo-se a esses homens como profetas. E Paulo precisa ter um cuidado, vocês precisam julgar, né? E qual o crime do julgamento? Senão a verdade já revelada, né? A palavra de Deus, para que eles pudessem discernir o que era verdade e o que era mentira, qual era a profecia, realmente se era uma profecia bíblica, uma profecia vinda da parte de Deus. E a minha preocupação, como eu já havia compartilhado com o senhor, a maneira como nós temos julgado os acontecimentos, são muitas vozes, né? São ecos de muitas palavras, e a gente precisa buscar no Senhor discernimento. E esse discernimento vem com o estudo aprofundado das Escrituras, né? Então a gente precisa ter o cuidado, não cairmos naquela de que vamos fazer de conta que nada está acontecendo, mas também nós vamos tratar a questão de maneira apocalíptica. Tem que ter equilíbrio com a questão como nós julgamos. Então, olhar para esse tempo, e olhando, pastor, assim, particularmente, uma visão do que está acontecendo, em uma fala de um pastor, ele disse o seguinte: Deus, no seu amor e na sua bondade, usa as aflições para nos livrar da nossa idolatria e nos levar de novo até Ele. O que eu vejo assim, a partir das Escrituras, duas coisas, que a gente vê isso acontecer nas Escrituras, com relação ao seu povo, como um bom pai, Deus nos disciplina. Então, de alguma forma, Deus está tentando tratar o seu povo. Mas também a gente olha para a maneira como Deus tratou o seu povo ali
no deserto, no capítulo 8 de Deuteronômio, dos versículos 2 e 3, diz claramente que o Senhor humilhou o povo, provou o povo, para saber onde estava o coração, né? Então, Deus tratou o povo e vem tratando assim, o seu povo, aqueles a quem ele comprou com precioso sangue. Mas aos ímpios, ele age com justiça, né? Ele age com justiça. Então, para tratar o nosso coração, para tratar os ídolos do nosso coração, que há muitos, né? Uhum. Então, e ídolo aqui, como tudo aquilo que toma o lugar de Deus, né? Uhum. E o desejo dele é de tirar esse coração, do nosso coração, aquilo que toma o seu lugar, levar-nos até ele em confiança e em adoração. Deus está fazendo isso. Deus está tratando isso. Então, eu olho para as Escrituras e olhando para o que nós estamos passando nessa perspectiva. E assim, com bastante temor. Não tenho a palavra final, mas na minha visão, creio que deve ser, que é assim. Amém. É isso mesmo. A irmã Fátima está dizendo que Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas. E é verdade, Ele não somente sabe, como também Ele executa a sua vontade, né? Nada acontece despercebido dos olhos dele, nem dos propósitos que Ele estabeleceu, né? Está tudo já nas suas mãos, né? Muito bem, e aí no versículo 10 ele diz, olha, são mais desejáveis, né, os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor é mais desejável do que o ouro, e ele diz, versículo 11, a grande recompensa em obedecer a palavra do Senhor. Então, o fato é esse, né, mesmo diante das dificuldades, na verdade, a nossa função é fazer a vontade de Deus, é obedecer a palavra do Senhor, e é isso que vai nos trazer uma alegria indizível, é isso que vai nos trazer segurança, tranquilidade, um refrigério na nossa alma, a nossa mente vai estar tranquila para assumir os desafios que estão aí pela frente, né? Então, grande recompensa há para aqueles que obedecem à palavra, inclusive a vida eterna. Amém. E para finalizar, o versículo 14 que diz, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Né? Então, um pedido, uma oração final, e ele diz o seguinte, olha, que tudo isso, essa revelação, aí é um entendimento aqui meu. Como ele está num contexto que ele está fazendo o poema dele aqui, ele coloca a revelação de Deus na criação, aí ele coloca a revelação de Deus na palavra de Deus, e ele diz agora que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Ou seja, que tudo isso que eu estou percebendo, que eu estou trazendo para o meu coração, essa observação que eu faço do que eu vejo na criação e que me fala de Deus, e a minha comunhão com a palavra, eu me encho da palavra, me encho da presença de Deus, de conteúdo divino no meu coração, agora que isso também saia da minha boca, que seja isso que saia de mim, né? Que as palavras da minha boca e os meus pensamentos estejam coerentes com tudo isso que eu tenho vivido, que eu tenho trazido para mim, com a tua palavra, né? Sejam agradáveis a ti. O Senhor Jesus disse, a boca fala do que está cheio, o coração, né? Então, pastor Wilson, como é que nós vamos ter essas palavras e pensamentos agradáveis a Deus, né? A não ser enchendo o nosso coração da palavra dele. Gide, essa contemplação, né? Esse vislumbre que nós temos da criação e de maneira muito especial a palavra de Deus,
ela deve fazer a diferença na nossa vida e que cada dia, né, isso seja notório na nossa vida, né? Aquilo que nós internalizamos, por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, possa invadir o nosso coração, o nosso ser e se expressar de alguma forma, né? Isso precisa ser notório no nosso cotidiano. E é isso mesmo, é isso mesmo. Os nossos lábios e o nosso meditar possa girar em torno da adoração ao Senhor a partir de então. Não vale a pena ou não é suficiente apenas contemplar a criação e a revelação se isso não faz diferença na minha vida, no cotidiano, no dia a dia, nas minhas palavras, no meu ser, naquilo que eu faço, né? Então, até porque nesse tempo, né, o nosso assunto, a gente fica repetindo tanto só sobre essa doença, os problemas econômicos que vai trazer, problema disso, problema daquilo, problema para a igreja. Então, termina que você vai se intoxicando com tanta coisa ruim. E ele está dizendo aqui, olha, em outras palavras, eu vejo aqui, eu estou me enchendo da palavra de Deus, porque isso vai refrigerar a minha alma e as minhas palavras vão ser agradáveis a Deus. E se são agradáveis a Deus, eu acredito que vão também gerar vida naqueles que estão ao meu redor, né? É verdade, é verdade. Está todo mundo saturado já, né, de tanta notícia ruim. Nós temos a boa notícia aqui nas nossas mãos para a gente estar. As boas novas, né? Nós temos a palavra de Deus que é viva e eficaz, que traz esperança, promessas maravilhosas. Deveríamos sim deter o maior tempo possível realmente meditando, refletindo em Deus, né, por meio da criação e por meio de sua palavra. Amém. É isso. Eu creio que Deus tem nos enviado uma boa palavra. Temos aqui à disposição a revelação plena do Senhor na Bíblia, em Cristo Jesus. Temos como conhecê-lo. Ele se deu a conhecer a nós. Então, se você quer realmente conhecer a Deus, quer ter refrigério para a sua alma em Deus, leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, marque a sua Bíblia, rabisque, realmente use a sua Bíblia para que você esteja internalizando, colocando no seu coração o bom de Deus na sua vida. Eu vou orando, pastor, pelos irmãos, pelas pessoas que estão aqui conosco, as famílias, pelas igrejas, pelas autoridades. Que o Senhor nos abençoe a todos. Para mim estar orando? Pode, isso. Vamos orar. Amém. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela palavra de Deus que lemos, palavra que compartilhamos. Ó Deus, obrigado, Senhor, por se revelar a nós. Essa foi uma atitude exclusiva do Senhor. O Senhor tomou essa atitude, levando em consideração que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ó Deus, muito obrigado por se revelar. O Senhor se revelou de maneira muito especial na pessoa de Cristo Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus. Se revelou de maneira tão amorosa, tão bondosa, tão graciosa na pessoa de Cristo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor continua se revelando pelas Escrituras, pelo estudo das Escrituras, pela a pregação da palavra de Deus, usando servos tementes a Deus. Eu quero te pedir, Senhor, abençoa os pastores, a família de cada pastor, missionários, os filhos e filhas, Pai,
Abençoa os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nesse momento, ó Pai. Aqueles que, por algum motivo, não puderam nos acompanhar, que o Senhor sustente com a Tua graça, com a Tua misericórdia, trazendo consolo, trazendo vida, ânimo e esperança. Ó Deus, louvamos ao Senhor, porque a despeito de nós mesmos, o Senhor tem nos usado como um instrumento para abençoar muitas pessoas. Muito obrigado por este tempo que o Senhor tem nos dado, ó Deus, para nos achegarmos mais a Ti, entendermos a necessidade de estarmos juntos como igreja. O Senhor está nos corrigindo e nos ama porque nos corrige. Que o Senhor seja gracioso, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor seja conosco no restante desse dia. Em especial, oro pela vida do nosso irmão, pastor, amigo Edilaf, toda a sua família, derrama da Tua graça sobre ele, Senhor, que o Senhor continue usando ele. Ó Deus, com todo o seu ser e para a Tua glória, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado, pastor Wilson, muito bom vê-lo, muito bom estar junto aqui com você e receber muito daquilo que Deus tem falado do seu coração, né? Fui muito abençoado nesse momento aqui. E que Deus abençoe todos vocês que estão aí nos acompanhando. Já estamos indo para o final. Não esquece de compartilhar o vídeo, vai estar no YouTube ainda hoje, daqui a pouco vai estar lá. Você compartilha nos seus grupos. Não esquece também de deixar lá o seu joinha e se inscrever no nosso canal, tá bom? Um forte abraço para todos, que Deus abençoe e resplandeça o seu rosto sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre toda a igreja do Senhor. Tchau, tchau. Amém. Tchau, pastor Wilson. Tchau, Deus abençoe, fica na paz, abração. Amém. Tchau, tchau. Tchau.